Caminhar pode te deixar mais inteligente. Olha que doido esse assunto, presta atenção. Grandes nomes do mercado mundial, como Bill Gates, por exemplo, usam a caminhada para estimular seus pensamentos e o poder criativo. É muito doido. A faculdade de Stanford fez uma pesquisa com 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas colocou numa sala, né, separado, todo mundo quieto, sentado, e um outro grupo de pessoas foi caminhar, para uma jornada de caminhada, e colocamos esses grupos para pensar, para refletir, criar ideias. O grupo que foi caminhar teve uma melhor performance cognitiva, um melhor potencial criativo. E a partir disso, então, começaram a estudar essa questão da caminhada, dessa relação corpo e mente. Essa ação de caminhar e potencializando as ações e os reflexos cerebrais. Olha que maluco. CEOs, eles usam a caminhada para desembaraçar ideias, para organizar ideias, para encontrar soluções em problemas teoricamente irresolvíveis. Aumenta a capacidade cognitiva. Podemos até confirmar, até por outros estudos, a parte emocional cognitiva, porque a caminhada também diminui os níveis de cortisol e aumentando os hormônios do bem-estar. Isso tudo favorecendo um melhor desempenho cerebral, um melhor fluxo das informações. É fantástico esse assunto, presta atenção. Muita gente usa esse hábito no final do dia para pensar sobre as pessoas que estão entrando no seu meio, para entender os proveitos, os aprendizados como consequência dos seus erros, desenhar metas e as jornadas para conquistar seus objetivos, para planejar a sua agenda de bem-estar no final de semana. Até coisa simples assim, no final de semana eu vou fazer isso, isso e isso, para diminuir minha carga de estresse, aumentar meu bem-estar para mim entrar na próxima semana energizado. Olha que bacana. É interessante a prática da caminhada, ela ser uma caminhada silenciosa, sem celular, sem podcast, sem fone de ouvido, sem nenhum conteúdo digital, para dar abertura, para deixar a mente livre, para ela viajar, para ela se potencializar naquele assunto, sem ruído, sem distração, foco naqueles assuntos. A parte de memorização, ela se potencializa muito pelo efeito de evocação. Vou até fazer um vídeo depois sobre como melhorar a parte de memorização. Isso pode ser usado até na jornada da caminhada, né? Porque assim, você... é como se fosse o processo digestivo de uma vaca, né? De um boi, né? Ele fica remoendo aquele assunto. Ele fez a aquisição da informação, do conteúdo, e depois ele puxa aquele conteúdo de novo e fica refletindo, pensando, dando aplicabilidade para aquele conteúdo em sua vida. Onde, por quê, quando. E aí você fica concentrando naquela situação e isso estimula o processo de aprendizagem, de memorização. Muito legal isso. Vale um conteúdo só sobre memorização. Inclusive, ajuda na parte de ler livro, né? Que muita gente esquece. Caminhada também é uma estratégia da balança do equilíbrio, né? A caminhada, ela pode ter uma estratégia de quando você estiver muito estressado, você ir caminhar. Daí vem aquele termo, vou sair para esfriar a cabeça. Tá estressado, tá com os níveis de cortisol elevados, vai para um parque. O parque, ele diminui o cortisol e ele aumenta a dopamina e serotonina, né, pela ação do caminhar. E aí você consegue entrar em equilíbrio emocional. É uma grande estratégia até no meio do dia, por exemplo. Goiânia tem um clima quente, né? Mas se fosse cidades mais frescas, você podia usar isso até como uma estratégia no meio do dia. Tem uma reunião importante 4 horas da tarde. De manhã, 1 hora da tarde, teve uma reunião estressante, ficou nervoso, grilado, estupim lá. Vou sair, faz uma caminhada, toma um suco, toma uma água com gás, e aí você entra em equilíbrio de novo. E aí você volta para sua jornada para voltar em melhor performance. Então, é poderoso essa relação
entre caminhar e memorizar, caminhar e aprender, caminhar e ter um processo, um processo potencializado da criação, da criatividade. Legal, né? Compartilhado, e comece a colocar isso no seu hábito, que com certeza vai dar muito resultado.